pessoal! Bem-vindos à nossa disciplina de filosofia aqui do cursinho Cidadania. Meu nome é Gleice e hoje eu vou dar para vocês a aula introdutória da nossa disciplina. Então, na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a mitologia grega, quais as diferenças entre a mitologia e a filosofia e o surgimento da filosofia e alguns dos primeiros filósofos. Bom, para iniciar, nós temos que saber um pouquinho, sobre a mitologia grega, o que é um mito, O mito, ele é a narrativa sobre a origem de alguma coisa, Ou seja, os mitos, eles narravam a origem, por exemplo, dos astros, a origem dos homens, a origem dos animais, a origem do bem, a origem do mal, e assim por diante. E os mitos, eles eram discursos pronunciados ou proferidos, para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, Ou seja, as pessoas que ouviam um mito tinham aquilo como a verdade, Por exemplo, o mito que narrava a origem dos homens, para elas aquilo era a verdade, se fosse contado para elas. Mas por que, que isso acontecia, Porque o mito, eles eram narrados por poetas, por narradores que recebem uma luz divina, ou seja, os poetas eram pessoas que eram escolhidas pelos deuses para poder narrar aquela história, para poder narrar aqueles fatos para o resto da população, Por isso que as palavras dos poetas eram sagradas e incontestáveis, E aí vocês perguntam, mas como que aquela pessoa sabia daquilo? Porque os deuses escolheram ele para presenciar aquele momento em que, por exemplo, ele está narrando sobre a origem dos animais. Aí ele vai lá, de alguma forma, ver como que a origem dos animais aconteceu, E aí, por isso que o mito, ele era incontestável e inquestionável, As pessoas, elas não, contestavam o poeta dizendo, mas como isso é possível? Isso é impossível de acontecer. Não, elas apenas ouviam e tinham aquilo como a verdade. E aí, trouxe aqui brevemente para explicar um pouquinho de um exemplo, de um mito grego, da mitologia. Esse mito aqui, ele é o mito da caixa de Pandora. E aí ele é narrado da seguinte forma, Pandora, que é essa menina aqui, ela foi enviada à Terra pelos deuses com uma caixa. E os deuses alertaram a ela que ela nunca poderia abrir essa caixa, porque se ela abrisse a caixa, todos os males que haviam dentro da caixa, ou seja, as guerras, a fome, as doenças, a peste, se ela abrisse aquela caixa, tudo isso ia se soltar no mundo e ia começar a predominar, Porque até então, antes de ela abrir essa caixa, o mundo, ele era regido pelos deuses, ou pela paz, desculpa. E aí, quando ela abriu a caixa, tudo se espalhou, tudo de ruim foi aí pra Terra, pro mundo humano. E aí ela até tentou fechar a caixa de volta, mas já era tarde demais, Tudo aí de ruim já tinha sido solto. E aí, sobre a ruptura da filosofia com o mito, nós temos aqui 3 principais diferenças que diferem, o mito da filosofia. O primeiro, que os mitos narravam como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, Ou seja, as histórias, os fatos contados, eles nunca eram presenciados ali naquele momento onde todo mundo existe, onde as pessoas que ouviam, elas presenciavam, nada daquilo acontecia naquele momento, do presente ou de um passado próximo. Era tudo um passado assim, muito distante, que ninguém nunca viu. E aí a filosofia, ela, ao contrário, ela se preocupa em explicar o como e porquê, na totalidade do tempo, as coisas são como são. Ou seja, isso aconteceu o passado era assim, isso aconteceu no passado por esses motivos. No presente, tudo isso que está acontecendo é devido a tal causa. Tá entendendo? E no futuro isso pode acontecer porque hoje nós estamos assim, sabe? Segundo, o mito narrava a origem através de genealogias
e rivalidades ou alianças entre forças divinas, né? Ou seja, algumas histórias elas são narradas algumas coisas aconteceram porque alguns deuses tinham uma rivalidade entre si. Por exemplo, a Guerra de Troia é narrada dessa forma, que a Guerra de Troia aconteceu porque duas deusas elas estavam intrigadas entre si e fez com que a guerra surgisse. Já na filosofia, ao contrário, né, da mitologia, ela explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. A terceira diferença, né, é que o mito não se importava com contradições, com o fabuloso e com o incompreensível, né? A confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador, como eu falei. Ele era aquela pessoa escolhida pelos deuses que presenciou tal fato e falava aquilo e era aquilo e pronto, ninguém podia contestar. Já na filosofia não se admite isso. A filosofia ela tem que ter uma explicação coerente, uma explicação lógica, uma explicação racional, né? Tem que ter todo um argumento que faça sentido para poder ser filosófico. E aí nós temos aqui o surgimento da filosofia, né? A filosofia, né, que vai nascer como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. E aí, primeiramente, ela vai surgir como uma cosmologia. A cosmologia, né, um ramo da astronomia que estuda, né, o surgimento, a origem, a estrutura e o funcionamento do universo de acordo com aplicações do método científico. E aí, primeiramente, era isso que a filosofia tentou fazer, explicar a origem do mundo através de causas naturais, através de elementos da natureza, né? E aí aqui só para a gente entender um pouquinho mais sobre a etimologia da palavra, cosmologia vem de duas palavrinhas. A primeira delas é o cosmos, que significa mundo ordenado e organizado, e a palavrinha logia, que deriva de um termo grego, que é o logos. E logos, né, significa um pensamento racional. E além disso, nós temos também alguns aspectos históricos que contribuíram também para o surgimento da filosofia, né? Que são eles as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética e a invenção da política. Bom, e o que é que, primeiramente, os primeiros filósofos eles faziam, né? O que é que eles estudavam? Os primeiros filósofos eles estavam em busca da arqué. E o que é a arqué? A arqué, né, é a forma como é nomeado o pensamento dos filósofos pré-socráticos, que acreditavam existir um elemento básico na constituição da natureza de todas as coisas e seres. Ou seja, a arqué ela é o princípio universal do universo, né? Ele é o princípio de todas as coisas. A arqué é o princípio de todas as coisas. E essa arqué ela pode ser, né, aqui, por exemplo, o fogo, a água, o ar, e assim por diante, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí esses primeiros filósofos, né, eles são denominados filósofos pré-socráticos, porque eles são da filosofia pré-socrática. Filosofia primeira é também conhecida como filosofia pré-socrática, e ela se chama assim porque é uma filosofia que veio antes do filósofo Sócrates. Sócrates ele é usado para fazer essa divisão na filosofia antiga, né? Então nós temos filosofia pré-socrática, que são com os filósofos da natureza, filosofia socrática, né? Que é onde vai ter o próprio Sócrates, Platão e Aristóteles, e a filosofia pós-socrática, que é onde vai surgir ali o helenismo, o hedonismo, né? E aí esses filósofos pré-socráticos tinham como preocupação explicar o princípio da natureza e da ordem do mundo, ou seja, eles tentaram explicar as leis gerais que regem o mundo físico. E aí um conceito importante da gente também ver na filosofia pré-socrática é o conceito de physis. Physis, né, significa a natureza dos seres. Esses filósofos também são conhecidos como os filósofos da physis, né? E aí, através da physis, né, eles se indagam
como que os seres surgiram, né? Como eles se formam, qual a força eles possuem em sua essência que possibilita suas transformações. E aí, nessa indagação da física, eles vão em busca da arqué, que é o princípio universal. E aqui nós temos o nosso primeiro filósofo pré-socrático, que se chama Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo pré-socrático e o primeiro filósofo da história da filosofia, né? E Tales de Mileto acreditava que o princípio de todas as coisas, a arqué, era a água, porque a água, ela é um elemento presente na vida, né? Sem a água, a gente não poderia viver, né? E aí ele percebeu isso quando ele morava no Egito, né? Ele percebeu que ali, na região do deserto, né, nas margens do rio Nilo, tinha muita fonte de vida. A civilização, né, do Egito em si nasceu nas margens do Nilo. Então ele percebeu que a água tinha, né, esse elemento, essa substância primordial da vida, né? E aí por isso que ele dizia que a água, né, era o ingrediente básico e essencial do universo, né? E aí ele diz: a água é o princípio de todas as coisas. Bom, outro filósofo também é Anaximandro de Mileto, que era discípulo do filósofo Tales, só que ele não concordava com Tales, ele não concordava que a água era o princípio de todas as coisas, porque ele dizia que a água, a arqué, não poderia ser algo tão básico e tão visível como a água, como Tales já acreditava, né? Para ele, a arqué, o princípio de tudo, era o ilimitado, o infinito, era uma substância que não poderia ser vista por nós, uma coisa que nós não podemos sentir nem ver, sabe? E aí ele denominou, né, esse ilimitado de apeiron, né, que designa justamente isso, algo infinito, imortal e indefinível, né? Para ele, o nosso mundo, ele era cercado dessa substância que estava sempre ali presente, como um princípio primordial da vida, fazendo com que os seres também se transformassem, né? E aí nosso terceiro filósofo é o Anaxímenes de Mileto, que acreditava já que o princípio de todas as coisas, a arqué, era o ar, porque o ar, ele está presente também no mundo e é pelo ar que nós respiramos, também que nós vivemos. E aí ele dizia, né, que o ar, ele está sempre ali presente, transformando os seres também, né? Tanto que ele diz que o ar, ele se transforma em vento, depois se transforma em lama, assim, em pedra e até fogo. E aí, mesmo nessas transformações dos seres, né, o ar, ele não deixa de ser ar, ele não perde a sua essência. E aí, para finalizar, o nosso quarto e último filósofo pré-socrático é o Pitágoras de Samos. Pitágoras também é muito famoso na matemática, mas Pitágoras também é um filósofo. E ele foi o primeiro filósofo que usou, né, determinou o termo filosofia, né, que antes dele não era usado, não existia esse termo. E aí, né, ele foi um filósofo que pensava na matemática em sua essência. Tanto que, por isso que ele vai dizer que o número é o princípio de todas as coisas, né? A arqué é o número. Mas o número, você deve se perguntar, não é uma coisa que é representativa, que a gente escreve, que a gente, né? Para Pitágoras, o número, ele sempre esteve presente no universo. E o número, ele está presente em todas as coisas. Mas como assim? Tudo no mundo, todos os seres, nós podemos medir, né? Por exemplo, a gente mesmo, né? A gente usa números para medir a nossa altura, ou para medir o nosso peso, ou então nós podemos até também medir emoções, né? Por exemplo, nos filmes, né, quando a gente vê que as mulheres estão em trabalho de parto, elas vão para o hospital, aí tem lá, né, a escalazinha da dor, de 1 a 10, quanto ela sente dor. Se ela sentir dor número 10, é porque ela sente muita dor.
Ou se ela estiver sentindo escala de 1, escala 2, é porque ela está sentindo menos dor, né? E aí a medida desse jeito, né? Então até as emoções nós podemos medir. E aí ele diz que as medidas, os números sempre esteve presente no mundo antes mesmo da gente poder perceber isso, né? Então, como a gente pode exemplificar, por exemplo, no quarto aqui que eu tô existe uma medida. Eu nunca medi ele, mas a medida dele tá aqui, eu só não sei qual é. Então é isso, né? Isso foi um pouquinho só mesmo para explicar uma pequena introdução, né, desses filósofos da filosofia pré-socrática. Então eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho. Então, obrigada por assistir e até a próxima aula.